Você já acordou em um daqueles dias em que a vontade de levantar da cama parece não existir? O corpo pesa, a mente está cansada e até mesmo coisas simples parecem montanhas impossíveis de escalar. O desânimo chega sem pedir licença, toma conta da nossa rotina e rouba de nós a alegria de viver. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora, ou talvez já tenha enfrentado momentos assim. O fato é que todos nós, em algum ponto da vida, nos encontramos nesse vale escuro onde nada parece fazer sentido. Mas hoje eu quero te dizer, existe uma fé que sustenta, uma força que vai além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. E essa fé não é uma teoria, não é uma frase bonita para postar nas redes sociais, mas é algo vivo, real, que pode renovar o seu coração e te levantar até mesmo nos dias mais pesados. Muitas vezes, quando falamos de fé, imaginamos pessoas sempre sorridentes, sempre confiantes, como se nada as atingisse. Mas a verdade é que até mesmo os mais fortes enfrentam dias de fraqueza. A Bíblia nos mostra isso em diversos momentos. Elias, um profeta usado poderosamente por Deus, teve um momento em que quis desistir de tudo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos de profundo desespero, clamando por socorro. E até Jesus, no Getsêmani, sentiu a dor, o peso e o desânimo, a ponto de suar gotas de sangue. O desânimo não é sinal de fraqueza espiritual, mas é um lembrete humano de que precisamos de algo maior do que nós mesmos. Precisamos de uma fonte que não se esgota, de uma força que não falha, de uma esperança que não se apaga. E essa fonte é Deus. Talvez hoje você esteja vivendo o peso das preocupações, contas que não fecham, responsabilidades que parecem maiores do que sua capacidade, relacionamentos que machucam, ou até mesmo a solidão que corrói por dentro. Nessas horas, o desânimo é quase inevitável. Ele chega como uma sombra, tentando apagar a luz que ainda brilha em você. Mas aqui está o segredo. O desânimo pode até bater à sua porta, mas você não precisa dar a ele o direito de morar no seu coração. Você pode escolher, mesmo em meio ao cansaço, se firmar em uma fé que sustenta. E o que é essa fé? Fé é acreditar mesmo quando os olhos não veem saída. Fé é confiar quando tudo ao redor parece dizer que não vai dar certo. Fé é segurar nas mãos de Deus e caminhar, mesmo que os seus pés estejam fracos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas vezes a vontade é desistir, jogar tudo para o alto e simplesmente parar. Mas lembre-se, você não está sozinha. Deus não se esqueceu de você. Ele não te abandonou e Ele continua cuidando de cada detalhe da sua vida, mesmo quando parece silêncio. É nos dias de desânimo que você precisa falar com a sua alma, como Davi fazia. Porque estás abatida, ó minha alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É como se você lembrasse a si mesma que o seu valor, a sua força e o seu futuro não estão nas circunstâncias, mas estão nas mãos de Deus. O desânimo tenta te fazer acreditar que nada vai mudar, que tudo continuará igual, que você não tem mais forças para lutar. Mas a fé te diz, aguente só mais um pouco, porque o socorro já está a caminho. A fé te lembra que ainda que a noite seja longa, o sol sempre volta a brilhar. E sabe o que é mais poderoso? Quando você escolhe a fé em meio ao desânimo, você está fazendo um ato de resistência. Você está dizendo ao inimigo, ao medo, à tristeza, vocês não vão me vencer, porque eu tenho um Deus que luta por mim. Talvez você pense, mas eu não sinto fé nenhuma. E eu quero te dizer que fé não é sobre sentir, é sobre decidir. Você não precisa esperar sentir vontade para acreditar. Você pode escolher hoje dar um passo em direção a Deus, mesmo cansada, mesmo abatida, porque é exatamente nesse lugar de fraqueza que a força dele se manifesta. A fé que sustenta não ignora o desânimo, mas o enfrenta. Ela olha para a dor e diz, eu sei que você existe, mas eu sei também que maior é o meu Deus. Ela reconhece a realidade, mas se agarra à promessa. Agora, respira fundo. Pense em tudo aquilo que está pesando no seu coração hoje.
Traga à sua mente aquilo que tem roubado sua alegria, aquilo que tem tirado suas noites de sono, aquilo que tem feito você se sentir pequena. Coloque isso diante de Deus nesse momento. Feche os olhos por um instante e imagine-se entregando esse peso nas mãos dele. Imagine-se soltando essa carga que você carrega sozinha há tanto tempo. Porque a verdade é que você não precisa carregar tudo sozinha. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei." Essa promessa é real. Ele não está longe, ele não está indiferente. Ele está aí, agora mesmo, pronto para sustentar você. E é nesse lugar de entrega que a fé renasce. Porque quando você reconhece que não tem mais forças, Deus derrama sobre você a força dele. Quando você admite que não sabe o que fazer, ele mostra o caminho. Quando você chora em segredo, ele recolhe cada lágrima e transforma em vitória. E aqui entra uma verdade que transforma. O desânimo não precisa ser o ponto final da sua história. Ele pode ser apenas uma vírgula, um momento de pausa, mas nunca o fim. Porque quem escreve a sua história é Deus, e ele nunca coloca um ponto final onde ainda existe esperança. Eu sei que, na prática, a vida exige muito da gente. Muitas mulheres que estão me ouvindo agora carregam sobre os ombros não apenas as próprias dores, mas também o cuidado com a família, o trabalho, as contas, os filhos. E quando tudo se acumula, parece que não sobra nem espaço, nem tempo para respirar. Você sente que está sempre se doando, mas quase nunca é cuidada. E isso cansa, isso machuca, isso gera um vazio por dentro. Mas é justamente nesse cenário que a fé se revela como sustento. Porque a fé não é apenas para os dias de culto, para as orações bonitas, para os momentos em que tudo está bem. A fé é para os dias em que você não consegue levantar da cama. É para quando as lágrimas encharcam o travesseiro. É para quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor. A fé é para os dias comuns, pesados, reais, cheios de lutas. E sabe o que é mais poderoso? Quando você escolhe a fé em meio ao desânimo, você está fazendo um ato de resistência. Você está dizendo ao inimigo, ao medo, à tristeza: vocês não vão me vencer, porque eu tenho um Deus que luta por mim. Talvez você pense: mas eu não sinto fé nenhuma. E eu quero te dizer que fé não é sobre sentir, é sobre decidir. Você não precisa esperar sentir vontade para acreditar. Você pode escolher hoje dar um passo em direção a Deus, mesmo cansada, mesmo abatida, porque é exatamente nesse lugar de fraqueza que a força dele se manifesta. A fé que sustenta não ignora o desânimo, mas o enfrenta. Ela olha para a dor e diz: eu sei que você existe, mas eu sei também que maior é o meu Deus. Ela reconhece a realidade, mas se agarra à promessa. Agora respira fundo. Pense em tudo aquilo que está pesando no seu coração hoje. Traga à sua mente aquilo que tem roubado sua alegria, aquilo que tem tirado suas noites de sono, aquilo que tem feito você se sentir pequena. Coloque isso diante de Deus nesse momento. Feche os olhos por um instante e imagine-se entregando esse peso nas mãos dele. Imagine-se soltando essa carga que você carrega sozinha há tanto tempo. Porque a verdade é que você não precisa carregar tudo sozinha. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei." Essa promessa é real. Ele não está longe, ele não está indiferente, ele está aí, agora mesmo, pronto para sustentar você. E é nesse lugar de entrega que a fé renasce, porque quando você reconhece que não tem mais forças, Deus derrama sobre você a força dele. Quando você admite que não sabe o que fazer, ele mostra o caminho. Quando você chora em segredo, ele recolhe cada lágrima e transforma em vitória. E aqui entra uma verdade que transforma. O desânimo não precisa ser o ponto final da sua história. Ele pode ser apenas uma vírgula, um momento de pausa, mas nunca o fim. Porque quem escreve a sua história é Deus, e ele nunca coloca um ponto final onde ainda existe esperança. Eu sei que na prática, a vida exige muito da gente. Muitas mulheres que me ouvem agora carregam sobre os ombros não apenas as próprias dores,
mas também o cuidado com a família, o trabalho, as contas, os filhos. E quando tudo se acumula, parece que não sobra nem espaço, nem tempo para respirar. Você sente que está sempre se doando, mas quase nunca é cuidada. E isso cansa, isso machuca, isso gera um vazio por dentro. Mas é justamente nesse cenário que a fé se revela como sustento, porque a fé não é apenas para os dias de culto, para as orações bonitas, para os momentos em que tudo está bem. A fé é para os dias em que você não consegue levantar da cama, é para quando as lágrimas encharcam o travesseiro, é para quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor. A fé é para os dias comuns, pesados, reais, cheios de lutas. E sabe o que é mais importante? Você não precisa de uma fé gigante, do tamanho de uma montanha. Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente. Isso significa que você não precisa estar sempre cheia de energia.